Um fio invisível conecta almas gêmeas que estão destinadas a se encontrarem. Não importa o tempo, o lugar ou a distância. O fio pode esticar ou emaranhar-se, mas nunca irá se partir. Se você é interessado na cultura asiática, já deve ter ouvido falar desse tal de fio invisível ou fio vermelho do destino. Hello amigos! Meu nome é Joana, bem-vindos ao meu canal. E esse é o segundo vídeo da série Contando Lendas e Histórias da Ásia. Antes de começar, se inscreva, porque eu sei que muita gente assiste sem se inscrever. A lenda de Akaito, que significa fio vermelho, é uma das lendas mais famosas da Ásia, especificamente no Japão. Tanto que já foi citada em animes, músicas, mangás. Um dos exemplos mais conhecido e famoso é o filme japonês Your Name, que é relacionado a essa lenda. Essa lenda, de acordo com a versão japonesa, diz que todo homem e mulher nasce com um fio vermelho amarrado no dedo mindinho da mão esquerda, e esse dedo é onde passa a artéria ulnar, que é ligada ao coração. Esse fio une duas pessoas que são destinadas a se encontrarem. O fio pode embolar, pode dar nó, e isso pode dificultar um pouco no encontro dessas duas pessoas, mas o fio nunca irá arrebentar. Em algum momento da vida dessas pessoas, elas vão se encontrar. É o que diz a lenda. Porém, você sabia que essa lenda japonesa é proveniente de uma história chinesa? Não sabia? Fica aí que eu vou te contar então. Wei Xiaolao. Acho que é assim a pronúncia. Na época da dinastia Tang, havia um menino que se chamava Wei. E o sonho dele era se casar e formar uma família. Então um dia ele saiu à viagem atrás de uma mulher para ser sua esposa. Depois de um tempo viajando, ele chegou na cidade de Song. Lá ele encontrou um homem e começou a falar do sonho dele, que ele queria encontrar uma esposa. Esse homem disse que a filha do governador daquela cidade estava solteira e seria uma boa esposa para ele. Então, o Wei decidiu que no dia seguinte ele falaria com o pai da menina e pediria a mão dela em casamento. Nem conheceu ela e já ia casar. Então, no dia seguinte, o Wei acordou cedo e foi até o templo. Porém, quando ele subia as escadas do templo, ele viu um senhor ali sentado lendo um livro. Então, ele passou pelo senhor, porém, ele notou que o livro era muito interessante. E aí ele deu uma espiadinha para saber do que se tratava o livro. Então o senhor que estava lendo percebeu que o Wei não parava de olhar e ele falou para o menino que era um livro sobre a vida pós-morte. Os dois ficaram ali batendo um papo, conversando. Então o senhor revelou para o Wei que na verdade ele era do além e foi instruído sobre relacionamentos pessoais, principalmente o amor. Então o Wei estava muito curioso sobre sua esposa, sobre o futuro dele. Então ele resolveu perguntar para o senhor quem seria sua esposa, se ela seria uma boa esposa. Porém, o que o senhor disse não agradou nada ao Wei. O senhor falou que a esposa dele tinha apenas 3 anos de idade e que eles se conheceriam quando a menina tivesse 17 anos de idade e assim se casariam. Além disso, essa futura esposa dele era filha do velho Chen. E esse velho Chen era pobre e tinha um barraco na feira. Eles eram tão pobres que essas roupas eram todas com trapos remendados. Então o senhor tirou uma bolsinha do bolso e mostrou que tinha alguns fios vermelhos ali. E falou pro Wei que aquele fio unia o marido e a mulher e que os dois, a menina de 3 anos e o Wei, estavam unidos por aquele fio. Então o Wei ficou muito bravo, tipo, como assim, cara? Minha esposa tem 3 anos, eu vou ter que esperar um tempão pra casar com ela. Ele ficou muito bravo com toda essa situação, porque além da menina ser pobre, ele teria que esperar um tempão pra casar com ela. Então, para romper o destino com aquela menina, o Wei mandou que um servo matasse a criança. Quando o servo foi ao mercado, ele tentou matar a menina, porém não conseguiu e apenas machucou entre seus olhos. Depois de tudo isso, um tempão se passou e o Wei ainda não tinha encontrado uma esposa. Com o passar dos anos, ele se dedicou apenas ao trabalho e o governador, vendo esse esforço dele, resolveu oferecer a sua filha como esposa. Assim, depois de tanto tempo, ele finalmente conseguiu ter uma esposa. Ela era uma jovem de 17 anos e era muito linda. Assim que a viu, ele percebeu que a menina tinha uma faixa na testa e que ela não tirava pra nada, nem pra dormir, nem pra tomar banho. Mas o Wei nunca perguntou, deixou pra lá. E eles seguiram vivendo a vida. Depois de muitos anos juntos, o Wei finalmente resolveu perguntar pra sua esposa por que ela sempre usava uma faixa na testa. Então a sua esposa começou a chorar
e revelou a verdade. Ela falou que ela não era filha do governador e que, na verdade, ela era filha do velho e pobre Chen, o homem pobre que tinha um barraco no mercado. Então ela confessou o que aconteceu com ela. Ela falou que um dia ela estava no mercado com seu pai, ela tinha apenas 3 anos de idade e do nada um doido começou a atacar ela a facadas, porém ela conseguiu escapar apenas com uma cicatriz aqui. Só que ela achava aquela cicatriz muito feia, então resolveu cobrir para sempre, né? Então aí caiu a ficha do Wei. Ele se notou que, na verdade, quem tinha feito aquilo com sua esposa foi ele. E que aquela mulher com quem ele estava casado era, na verdade, a menina que lá no passado ele mandou matá-la, a menina de 3 anos de idade. Então ele lembrou do que o Senhor do Além tinha dito para ele lá no passado, que aquela menina de 3 anos estava destinada a ser sua esposa e eles estavam ligados pelo fio vermelho. Então o Wei ficou muito arrependido e triste com toda aquela história e resolveu contar para sua esposa que na verdade era ele que tinha mandado matá-la. Depois de ouvir toda a história, a menina chorou muito, muito, porém ela perdoou o Wei. E depois daqueles dias, os dois passaram a se amar mais e mais. E essa foi a lenda de Akaito originada dessa história. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu achei muito uau, assim, tipo um plot twist, cara. Foi realmente um plot twist. Como eu disse, essa é uma das lendas mais famosas da Ásia e a maioria das pessoas se remetem ao Japão, né, quando lembram dessa lenda. Mas muita gente não sabe que ela é originada da China, né? Eu mesma não sabia, eu achei que era originada do Japão mesmo. Tem uma outra versão dessa história também, que é da origem chinesa também. Mas eu resolvi contar essa porque eu achei essa mais completa e mais tocante. Porém, eu não acredito 100% em fio vermelho do destino, gente. Eu não sou de acreditar muito assim nisso, sabe? Eu acredito no destino até certo ponto. Porém, antes eu acreditava. Tanto que eu tinha até uma pulseirinha, eu tenho até hoje uma pulseirinha que eu comprei, que era dessa lenda na Shopee. Eu tinha comprado, que era uma pulseirinha vermelha, né, e tal. E eu falava, meu Deus, eu vou achar o meu destinado. Mas me contem o que vocês acharam, se vocês acreditam nessa lenda ou não, se vocês conhecem outras versões que eu não conheço. Eu vou deixar aqui embaixo o link dos sites que eu procurei para trazer essa lenda para vocês. É isso, gente. Muito obrigada por assistir. Espero que tenham gostado. Comentem aqui se vocês conhecem mais lendas, se vocês querem que eu conte alguma lenda específica. Como eu disse, eu quero contar lenda não só do Japão, China, Coreia, que o povo está mais acostumado a ouvir, mas de toda a Ásia, sim. Então eu tô pesquisando bastante, procurando mais lendas, né? Porque são bastante, gente. São muitas lendas interessantes que não são só no Japão. Vai por mim. Mas se vocês querem que eu conte alguma, coloquem nos comentários, coloquem o que vocês acharam, o que vocês estão achando dessa série que eu estou começando. Quero levar adiante, quero trazer bastante histórias pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. E você acredita nessa lenda?